Oi, vamos lá, mais uma live, começar a semana. Quem chega pra gente conversar. Hoje a gente vai ter um papo sério, muito legal. Nem tão sério, porque a gente acaba sempre fazendo uma gracinha, né? Pra deixar leve, descontraído. Aí, pessoal entrando. Quatrine, deixa eu ver aqui, eu gosto de identificar as pessoas pelas fotos. Que legal ter gente nova por aqui, muito bom ver vocês. Oiê, que saudade, Ana Fátima. Kleber entrou, já vou te chamar agora, Kleber. Vamos lá. Oi, Maria. Kleber tá entrando para conversar com a gente aqui. Aê, muito chique esse convidado, né, gente? Olha, Que nada. Obrigado, Alessandra. Obrigado pelo convite. como é que você tá aí? Muita emoção nessa vida? Pois é, né? Começamos a segunda-feira já naquela. Não basta só o nosso isolamento social, né? Assim, as tensões que a gente vive no dia a dia do isolamento social. Tem a política, a economia e essa pandemia para aquecer a nossa semana, né? Se reinventar, né, Kleber? Exatamente. Muito bem. Dani está entrando. A Dani não perde uma aqui. Dani, tudo bem contigo? Ah, falei com a Ana hoje, viu, Dani? A gente vai estar aqui segunda-feira. Lu, Bruno, todo mundo entrando aí. Ô, Kleber, você está falando aí desse cenário. Eu vou só esperar mais um pouquinho, mais umas pessoas entrarem para você se Claro. apresentar aí de uma vez para mais gente, né? O que você está achando de tudo isso que está acontecendo, menino, nessas últimas semanas? Pois é, quando a Olha, gente acha que as coisas vão ficar ou vão entrar numa certa estabilidade, o mundo mostra pra gente que é só o começo, né? Acho que em todos os sentidos, né? Eu estava pensando nesse final de semana o quanto a gente está sendo provocado para repensar não só as nossas relações com a nossa casa, com os nossos familiares, com os amigos, com o trabalho, né? Assim, a gente está se reinventando no trabalho. E agora até o que a gente acredita mesmo, né, em relação à política, à economia, é, e até o quanto também a gente tem que ter esse olhar, né, para ver como que a gente vai agir diante do que está se apresentando aí. E eu nem vou entrar aqui no mérito se, né, vou levantar a bandeira X ou bandeira Y, mas acho que serve de alerta para a gente colocar mais esse componente aí para a gente pensar como que a gente se reinventa, né, Alessandra? Pensa que se antes a nossa preocupação era só mantermos a nossa saúde e a nossa sanidade dentro de casa por conta do isolamento social, agora a gente ainda tem que se preocupar mais ainda com os rumos do Brasil, né, em termos sociopolítico e econômicos. E essa é uma preocupação que todo mundo tem que ter, independentemente se é um empreendedor, se é um C-level, ou se é uma pessoa que está começando no mercado de trabalho. Né? Mas acho que entender esse movimento é um passo importante para a gente agora. Entender o que está acontecendo no nosso Brasil vai fazer com que a gente tome determinadas atitudes, né, e se posicione também na vida. Né? isso é uma loucura, né? Muita reflexão para pouco tempo, assim. Para pouco Ó, tempo. eu vi aí que entrou a Silvia já dando oi, a nossa conexão mora. Olha só, Silvia! Muito obrigado, querida. Ana, Muito bom. Isis, Emília, muito legal, um monte de gente bacana aqui. Acho que você já pode se apresentar e fala um pouquinho de você, Kleber, para as pessoas. Então, eu sou Kleber Pinto, conheci a Alessandra há uma semana e meia, por uma conexão maravilhosa que a Silvia fez. Silvia Garcia, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração e gosto muito do trabalho. Na verdade, essa conexão foi feita por um trabalho que eu faço já há um tempo, de não só eu dirijo uma agência de comunicação bastante focada em digital, mas é uma comunicação mais integrada hoje, até por conta da demanda né, do mercado. E, além desse meu lado profissional, assim, de trabalhar numa agência, de liderar pessoas numa agência de comunicação, eu sempre fui um entusiasta e um pesquisador dessa área de comportamento digital. E acabei de fazer mestrado sobre isso,
E gosto, estudo bastante, tem aqui uma estante, e é real, não é aquele cenário, sabe, que a gente vê agora que você compra na internet, é real, uma estante com vários livros, então eu leio bastante. E eu gosto bastante de pesquisar sobre como que a gente utiliza o digital a nosso favor. Então, acho que eu levo isso para o meu trabalho na agência de comunicação, eu levo isso para minhas aulas, eu também dou aula na FAP e na Belas Artes aqui em São Paulo. Muito nessa questão de gestão de mídias sociais, conteúdo, palestro sobre isso também. E é um tema que eu gosto bastante. Então, quando fomos conectados, a Alessandra e eu, a gente já começou a muito falar dessa coisa do digital e ela que está com essa iniciativa muito legal de discutir, né, assim, trazer pessoas para discutir alguns temas no Instagram, né, em lives. E eu de cara topei, porque eu falei assim, bom, vamos embora, acho que a gente precisa discutir isso, né? A gente precisa conversar mais sobre o quanto o digital tem que ser sempre a nosso favor, né? E não a gente escravo dele. E eu não podia perder a oportunidade, a hora que a Silvia me falou de você, né? Acho que já é a terceira vez que ela fala com o Kleber, você precisa conhecer o Kleber. Eu não podia perder essa oportunidade de, já que estamos nesse momento, fazer essa live. Eu tenho percebido, Kleber, que as lives elas têm uma função aí, e hoje a gente tem um mundo de lives acontecendo, né? Porque é uma ferramenta que é uma das ferramentas que tem mais contribuído aí para as conexões atuais, mas que ela vem favorecer, primeiro, acho que o acesso a algum tipo de tema que eu não pensaria se eu não tivesse te conhecido. Né? Até te escrevi no comentário o nosso mote, que é provocar as pessoas para não se acomodarem nesses filtros bolhas da internet, mas, tipo, até te conhecer, eu não sabia nem o que era esse filtro bolha. Meu. Então, acho que ela tem essa função de ajudar a gente a se conectar com um tema, né, para gerar mais curiosidade para eu poder ir atrás de coisas mais legais sobre ele, me aprofundar e também fazer essa conexão com pessoas que eu não conheceria se não fosse através de uma live que nem essa. Quem me conhece, talvez até achar o Kleber na vida podia demorar mais, mas agora com as lives fica mais fácil. E vice-versa, né? Que é legal também. As pessoas também, acho que eu gosto muito dessa coisa das lives, Alessandra, por conta disso, assim. Acho que é um espaço que dá para a gente discutir, né, temas que a gente muitas vezes não pensaria. Essa troca também de contatos, acho que você me apresentar para a tua audiência e a minha audiência conhecer o teu trabalho, conhecer o que você faz. E isso é muito legal, porque a gente fala muito tinha muito aquela coisa do boca a boca, né? E assim, o boca a boca agora na internet é isso. Você conhece um perfil, você assiste uma live, poxa, assim, achei interessante o discurso dela, o discurso dele, começa a seguir, acompanha nas redes. Então, é o tipo de coisa que aumenta então, o nosso conhecimento. E o meu pai falava uma coisa muito, muito pertinente, assim, que eu nunca vou me esquecer, que podem te tirar tudo, absolutamente tudo, menos o conhecimento, menos a cultura. E acho que as lives, assim, claro, quando bem conduzidas, quando as conversas são bacanas, elas têm esse papel, né, de trazer conhecimento, pelo menos um pouquinho. Se dessa nossa conversa aqui hoje, as pessoas saírem com uma provocação, com uma sacada, um insight, putz, já valeu a pena, sabe? O tempo que você despendeu aí para ficar olhando para uma tela de 8 polegadas, né? É verdade. Eu tive uma grata surpresa hoje, até por parte do meu namorado lá, que teve que ir para Jundiaí, e aí lembrou de uma pessoa, conectou com essa pessoa para saber, e aí, como é que você está? Faz tempo que a gente não fala. E essa pessoa, não vou falar o nome aqui, porque eu não pedi autorização para ela, mas ela falou, meu, tô assistindo as lives da Alê, você não sabe, acabei de tomar uma decisão por causa de uma coisa que eu ouvi lá. Eu falei, caraca, olha a responsabilidade. É isso, né? Assim, acho que é provocar as pessoas para o bem, né? Assim, acho que aquela provocação que traz um incentivo, de repente junta com... Tem um cara que eu acho maravilhoso, o Stephen Johnson, e ele tem um livro que fala de onde vêm as grandes ideias. E tem um vídeo, inclusive, no YouTube, assim, sensacional, é uma coisa curtinha, e que ele fala que muitas vezes você tem um pedaço da ideia e o pedaço, o restante, né, outro pedaço dessa ideia está com alguém que você pode encontrar na rua, alguém que é um contato novo que te apresentam, ou alguém que também estava esperando encontrar com alguém como você para juntar e ter um grande insight. Então, acho que essa é a ideia, né, assim, das lives,
você promover o conhecimento a partir do que a gente tem disponível. Seja os grupos de Zoom, né, assim, o que a gente vê agora muito no Zoom, o Instagram, que é essa ferramenta que engaja e que possibilita a gente fazer esse tipo de interação. O próprio Facebook hoje também colocou lá o videoconferência agora no Messenger do Facebook. E essa é uma tendência, viu, Ale? A gente vai ver muito isso, assim, as plataformas digitais se colocando como grandes hubs para as pessoas se comunicarem melhor, para as pessoas trocarem ideias. E isso eu acho que independe da pandemia, viu? Acho que o que a gente vai ver as pessoas sendo mais, criando esses espaços para elas trocarem ideias, né? Se juntarem para movimentos, para projetos, para trocar ideias. E para criar movimentos também, né? Acho que é interessante também falar tem muita coisa legal surgindo de lives aí. Muito bom, muito bom. Então vamos ao ponto que nos chama essa live, né? Acho que seria legal de começar, para quem não conhece, não tem noção, assim como eu, quando você me falou, que tal de bolha é essa, hein, menino? Explica para quem está aqui na gente. Então, você sabe que eu descobri isso pesquisando para a dissertação. Eu venho já uns 5 anos discutindo a questão de curva de atenção. Quando a gente fala de curva de atenção hoje, existem estudos da década de 1970 que falam que a nossa atenção ela vem diminuindo muito, principalmente com a questão das plataformas digitais. Então a gente começa a ver que antes a gente despendia muito tempo prestando atenção em algumas coisas, né, em reuniões, a trabalho, família, e com essa coisa do multitarefa que a sociedade nos impôs, a gente começou a ter a nossa atenção mais fragmentada. E quando isso vai para as plataformas digitais, isso é potencializado, porque imagina, você abre hoje o navegador, você vai pesquisar uma coisa no Google, daí você abre outras 10 abas, porque você está com o site do banco aberto, o site da tua empresa, mais o telefone, daí você tem o tablet, para quem tem assistente virtual em casa, então tudo isso rouba a nossa atenção. Isso fez com que a gente criasse, e daí vem esses estudos desde a década de 70, falando que o mundo ia evoluir, a gente está vendo isso hoje, o quanto a nossa atenção, a gente dispersa muito rápido, né? Então, assim, vou te dar um exemplo, Ale. Você está lá no YouTube, quando você vai, antes de assistir aquele vídeo, você tem aquela chamadinha de 5 segundos, né? Sim. Aquele comercial que você tem que assistir. Ou você está lá na Globoplay e você também, antes de assistir aquele episódio da novela ou aquele noticiário, você é impactado por aqueles 5 segundos. E os 5 segundos não é só porque tem que ser um número ímpar, porque 5 é o número da sorte, mas é porque 5 segundos é o tempo que a gente consegue prestar atenção nas coisas. Né? Por que eu estou falando isso, essa questão de curva de atenção? Porque como a nossa atenção ela tá muito mais, a gente dispersa com muito mais facilidade por conta dos dispositivos e por conta da quantidade de informação que a gente tem, isso faz com que a gente, se não tiver cuidado, a gente acabe sendo vítima do que eles chamam, do que o L. Pariser chama de filtros bolha. Que na verdade, a gente entrar num looping de estar sempre exposto às mesmas coisas. Então, vou voltar ao meu exemplo de você lá no Google. Quando você está logado no Google, no Google Chrome, né, para quem usa o navegador aqui da Google. Quando você está logado lá e você começa a pesquisar algumas coisas, os próprios algoritmos do Google começam a acompanhar essa tua pesquisa. Os próprios sites que a gente visita também colocam o que eles chamam de cookies, né, que são aqueles arquivos para acompanhar a tua navegação dentro dos navegadores. E isso vai fazendo um perfil de quem é a Silvia, de quem é a Alessandra, de quem é o Kleber. Cada um ali vai montando esse perfil para o algoritmo, para essas plataformas. Ou seja, a gente vai sendo vítima, vamos dizer assim, de ser exposto sempre aos mesmos conteúdos. Um exemplo disso, quando a gente abre o nosso feed no Facebook, você muitas vezes tem lá, se você clicou num anúncio que foi feito no seu feed do Facebook, sobre fazer exercício em casa, e você, curiosamente, porque você está nesse momento de isolamento social, aí há 4, 5 semanas trancado em casa, você clicou para saber, nossa, realmente eu preciso me exercitar. Depois disso, você vai ser impactado por vários outros conteúdos relacionados àquilo, porque você criou esse filtro bolha, né? Você se expôs a esse tipo de conteúdo. Isso acontece em basicamente todas as redes sociais. No Instagram, no Facebook, o próprio Google também. Então, assim, o filtro bolha nada mais é
do que a gente colocar as nossas informações e mostrar a nossa jornada, né, a nossa navegação para as plataformas e o nosso interesse, e a partir disso, essas plataformas começarem a entregar para a gente o mesmo tipo de conteúdo. E muitas vezes, as mesmas fontes. Então, assim, se eu sigo lá as mesmas páginas no Facebook, eu sempre vou receber notícias daquelas mesmas fontes. E daí entra uma outra discussão, entra um outro tópico nessa discussão, que é aquela fonte, aquela curiosidade, sabe aquela chamadinha da internet curiosa, que você foi lá, clicou, e de repente aquele site, todo dia que você abre o Facebook, todo dia que você abre o seu Instagram, você sempre tem aquele mesmo perfil ali, mandando uma notícia para você. Mas aquilo é confiável? Né? É uma fonte segura? Porque a gente está também numa onda muito de fake news. Então você imagina, além da gente educar essas plataformas a trazerem um conteúdo mais personalizado, se a gente não toma cuidado com o que a gente sai clicando por aí, a nossa navegação na internet, a gente acaba virando vítima de fake news também, né? E a gente acaba sendo mais exposto a isso. Então, o filtro bolha é isso, é nada mais do que a gente estar exposto a um tipo de imputar informações, né, demonstrar nossa navegação e acabar ficando muito exposto ao mesmo tipo de conteúdo sempre na internet. O Kleber, você está me deixando tensa com esse assunto. eu aqui, né, com as pessoas, tenho conversado bastante sobre o lance de criar confiança, sobre todas as dinâmicas que a gente vem estabelecendo nessa quarentena, né, dentro do mesmo cenário, a gente tem vários papéis. Aí você falou aí, putz, tem que educar a plataforma. Caramba, meu, já tem que educar marido, filho. Mais uma coisa para a gente colocar nesse bolo. Tem que educar a plataforma agora, cara. Pois é, pensa assim, tem um termo até para isso já, que é machine learning, né? Que é assim, aprendizagem de máquina. Então, assim, a gente já tem essa coisa da automatização, né, dos robôs, dos algoritmos aí. A gente precisa, a gente só vai ter, cada vez mais a gente vai ter tudo automatizado. E a gente só vai ter isso automatizado porque a gente está imputando dados no Facebook, no Instagram, as nossas conversas, as nossas trocas de e-mail, as buscas que a gente faz no Google, no Bing. E o que acontece? Educar as plataformas tem uma questão muito de comportamento, né? O quanto a gente também utiliza a internet a nosso favor. Por isso que eu gosto muito dessa discussão de utilizar a internet a nosso favor, né? E acho que a preocupação aí, Ale, não é nem a gente... não vou acessar mais nada, né? Então vou sair da internet. Não, mas é a gente de tempos em tempos... Oi, Miriam. Aí a Miriam dando um oi. Muito bem-vinda. É mais a gente prestar atenção e de tempos em tempos a gente se provocar a não ser preguiçoso. E daí é isso. O que acontece? A gente acaba, muitas vezes, deixando que o Google, que o Facebook, que o Instagram, que todas as redes sociais venham a mostrar pra gente determinados conteúdos. Porque é mais fácil, né, Alessandro? A gente abre o Facebook, o que ele mostrar, você vai ali arrastando com o dedo e vai conversando com aquilo que você é exposto. Eu vou pedir, até vou abrir aqui, Kleber, para as pessoas que estão acompanhando a gente, se quiserem colocar perguntas sobre essas questões. Sim, boa. Ajuda a gente a ir norteando o papo, né? Boa. Mas eu já tenho uma pergunta para te fazer, assim, nesse papo de educar, né, o que é o primeiro passo, assim, sabe? Qual é uma primeira prática? Você está falando legal, você sabe coisas diferentes, então... Exatamente. Acho que a gente tem que se provocar sempre, mas isso é na vida, tá, Ale? Acho que independentemente do digital, a gente tem que se provocar sempre. Primeiro, ter fontes confiáveis. Então, acho que assim, a gente começou aqui o papo falando, né, da situação do país. Então, assim, de onde que você está se nutrindo todo dia de informações? Né? Então, assim, quais os portais, qual o noticiário, quais as fontes que você assina. E desde assinar e-mail marketing, desde assinar a página, começar a seguir a página no LinkedIn, no Facebook, o perfil no Instagram. Então, saber o que seguir já é um primeiro passo. Né? Assim, ter consciência de que aquilo é um bom site para seguir, né? Que tem um conteúdo de confiança. Acho que esse é o passo 1. Kleber, que critério a pessoa pode usar para ver isso? Minha mãe entrou,
Que critério a pessoa que está pesquisando lá pode usar para saber se é de confiança ou não? Eu tô a rainha dos critérios ultimamente, entendeu? Não, mas é importante, assim, acho que os grandes portais de notícia, acho que os órgãos públicos, né, assim, é aquela coisa, você ir na fonte mesmo, né, literalmente você vai pegar a informação da fonte. Porque o IBGE falou determinado... Vai lá no site do IBGE, vê se tem um estudo sobre isso, porque de repente você acabou clicando no link que era, sei lá, boato.com.br. E daí, assim, a própria URL já deixa naquele... Será que é mesmo um site confiável? E tem vários sites hoje que abrem mais como caça-clique, né? Então, acho que fazer uma boa curadoria é a gente selecionar bem a forma que os canais, né? Seja o perfil, seja a página, mesmo os websites também, ver também se a tua rede está ali dentro também. Muitas vezes, quando você clica numa página, já aparece ali algumas pessoas que são da tua rede e também estão seguindo aquela página, aquele perfil. Isso ajuda muito, porque daí te dá um pouquinho mais de confiança. Ou seja, a gente mexe num outro ponto que quem é a tua rede, né? Então, assim, acho que vale a pena também fazer uma peneira aí de quem é amigo e de quem vale a pena manter na rede, né? Para a gente fazer essa rede de fontes do bem. Aquela máxima, né, dos americanos que dizem que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. É Também serve para o verdade, é digital. verdade. E na rede social é muito isso, né? Assim, você também acaba sendo exposto muito ao que vem pela tua rede de contatos. As sugestões também vêm por isso, né? Sugestões de página para você seguir, de perfis para você acompanhar. Então, acho que a primeira coisa é essa curadoria. Que perigo isso. A gente também tem que selecionar as pessoas com quem a gente mais convive nas E, redes digitais. exato, exato. Aceitar qualquer um no LinkedIn, por exemplo, é um pouquinho mais complicado, né, Ali? Imagina. O LinkedIn é uma rede super profissional. Hoje é uma rede que traz muita possibilidade para a gente conhecer novas pessoas, iniciar novos projetos. Mas vale aceitar qualquer um que pede conexão? Acho que tem que ter um pouquinho esse senso crítico, sabe? Sim. Muito bem, muito bem. Você falou de uma coisa aí que é o caça-clique. Que negócio é esse? Conta pra gente. Caça-clique é o que a gente está vendo muito principalmente agora, né? Porque está todo mundo em casa e a internet virou, na verdade, o grande ponto de contato e de vendas. Então, se antes eu tinha outros pontos de venda, estou falando aqui no caso de quem tem um negócio, você tinha vários pontos de contato. Hoje o digital ele é o grande ponto de contato porque as pessoas estão dentro de casa. Então, o que a gente vê muito é caça-clique mesmo, são notícias capciosas, sabe? Links duvidosos que assim chamam a atenção por uma imagem ou por uma chamada que te atrai, daí você vai clicar, cai num site que não é um site confiável, ou que vai te vender alguma coisa que inicialmente traria uma informação para você, mas quando você clica ele quer te vender um produto, né? E hoje, no momento que a gente está, tudo que as pessoas precisam a gente está mais para ter conhecimento, né, ter informação do que comprar as coisas, né, até por conta da situação financeira do país. Então a gente está vendo muito caça-clique na internet por conta disso, as pessoas querendo vender a qualquer custo, né? Então por isso que eu volto naquela coisa, a gente tem que peneirar muito bem os sites que a gente acompanha, os perfis que a gente segue, e está sempre monitorando. E daí a provocação que eu gosto de fazer, Ale, se provoque a seguir coisas diferentes também. Né? Então, de tempos em tempos, vai lá, revisita os perfis. Eu mesmo, esse final de semana, no sábado à tarde, eu estava olhando os perfis de Instagram que eu sigo e algumas coisas que começaram a destoar muito da minha linha de pensamento. Não que eu não siga perfis que são contrários àquilo que eu penso, eu acho muito saudável até. Mas perfis que destoam muito e assim, que vão contra até princípios éticos, eu deixo de seguir, porque não vai me agregar nada. E daí eu também vou muito... O algoritmo vai lá ler, que acha que você também está de acordo, vai te mandar. E vai me expor a esse tipo de conteúdo. E daí eu sempre me provoco aí na seção de busca do Instagram e ver quais são os tópicos ali. Geralmente o próprio Instagram, se você vai na busca ali, ele apresenta os tópicos que estão em alta agora. Eu me provoco a ir lá, ver novos perfis. Se alguém me recomenda alguma coisa, eu começo a seguir. E isso faz com que a gente saia desse modo reativo de receber as notícias pelo algoritmo, né, desse filtro bolha,
e passe a um modo mais proativo, que é a gente buscar conhecimento em perfis novos, em páginas que a gente não conhecia. Esse final de semana, uma amiga me apresentou uma página no Facebook que eu não conheci, que é sensacional, que chama Razões para Acreditar. Ah, que legal. E que é uma página que só fala de coisas boas, assim, de projetos que são legais, de iniciativas que mexem com comunidades. Ou seja, no momento que a gente está totalmente exposto a só coisa negativa, número, sabe, de mortes, as pessoas pessimistas, você se deparar com um perfil que traz boas notícias, é tão legal. Eles falam assim, gente, é para mudar um pouco o mindset, sabe? Então a gente precisa entrar nesse modo mais proativo de buscar coisas diferentes. E as redes sociais são lugares assim sensacionais para isso. Desde do Instagram, do Facebook, o Twitter também, para quem gosta de informação rápida. Acho que a gente tem que se provocar sempre, sabe? De tempos em tempos ali, aproveita depois do almoço que você está ali parado com o celular na mão, começa a rever os perfis que você segue, começa a ver coisas diferentes. Acho que vale esse exercício constantemente, Ale. Legal, legal. E eu vou colocar aqui um assunto que é um pouco, não chega a ser polêmico, mas gera bastante discussão, que é a questão assim, né? A gente tem as redes sociais, que obviamente são para as nossas interações, e hoje, com esse lance da pandemia, está sendo vital, né? Sim. Mas, eu até vou aproveitar que a Silvia tocou nesse assunto aí no comentário, a gente também é muito observado, julgado, analisado pelas nossas feeds aí, né? Pela Sim. nossa linha. E você acredita que as redes sociais, elas, apesar de terem uma proposta de serem pessoais, o LinkedIn ele é bem específico para o profissional, né? Mas você não acha que o Instagram, o Facebook, todos os outros também acabam tendo um recorte de influência na tua carreira e na tua profissão? Porque, de alguma maneira, as empresas concorrentes ou parceiros ou pares estão ali meio que de olho no que você está, como você está se comportando. Isso Sem pode dúvida. influenciar, né, eu acho, na sua construção aí de imagem. Influencia pelo seguinte, Ale. Hoje, claro que assim, como você bem disse, o LinkedIn é uma plataforma totalmente profissional, né? Mas eu digo por mim. Quando eu vou recrutar alguém para agência, obviamente eu vou olhar se eu acho o perfil dessa pessoa no Instagram, no Facebook, no Twitter, porque eu sei que é onde as pessoas compartilham os pensamentos, as ideias, as referências. O Pinterest também eu gosto de olhar, uma rede mais visual, mas que eu gosto de, para quem tem perfil lá, eu gosto de ver como que a percepção dessa pessoa em relação ao mundo, assim, como que ela vê as coisas. E o bacana quando a gente faz esse exercício, eu acho que cada rede tem o seu propósito, né? O próprio Facebook, ele te dá essa possibilidade de você postar para determinados grupos. Então tem Sim. postagens que eu coloco pública, né? Quando eu faço essa postagem, ou seja, uma pessoa que mesmo não sendo da minha rede, ela vai, se ela entrar no meu perfil, ela vai visualizar isso. Mas eu também, dentro do próprio Facebook, eu posso fazer uma postagem e colocar para um grupo que eu vou chamar ali de melhores amigos. Então, assim, a gente também consegue colocar esses filtros, né? A gente consegue fazer esses filtros de acordo com o que a gente quer expor e para quem, né? Ó, aí Instagram também é legal fazer isso, né? Instagram, acho que, claro, o Instagram você não consegue. O Instagram ele tem uma outra dinâmica. Você consegue colocar o seu perfil privado ou o perfil público. sim. E você tem ali os melhores amigos, se eu não me engano, também acho que eles ainda mantêm isso. Mas, por exemplo, se o Instagram é um lugar que você quer compartilhar sua visão de mundo de uma maneira mais livre, coloca o perfil como privado. E daí só permite entrar na tua rede dentro do Instagram quem é teu amigo, quem é próximo, quem vai entender a tua visão de mundo. Né? Daí você não expõe tudo para todos. E essa é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, sabe, Ale? Quando as redes sociais começaram a entrar em alta no Brasil, a gente tinha tudo para todos. Então, eu vou postar, quanto mais eu me mostro, mais as pessoas vão me ver, eu ganho um status, o que a gente chama de capital social em redes sociais. Então, eu vou aumentando o meu capital social, porque eu estou me expondo mais. Só que a gente vê hoje que, dependendo do tipo de exposição, não é legal para a tua imagem, né?
Então, aí é onde entram esses filtros. Então, no caso do Facebook, você consegue já fazer, dependendo do tipo de postagem, você coloca, só quero que apareça para determinado público. Para quem eu identifico como família, para quem eu identifico como amigos, ou eu deixo público para qualquer pessoa que se deparar com o meu perfil nesta rede. Porque eu acho que o perigo dessa questão é você ser julgado sem ter contexto, né? Sem ter Sim, uma exato. motivação. Aí você estava aí falando, dando coraçãozinho pro Pinterest. E é engraçado, né? Porque é uma rede totalmente visual, mas que quando você entra no perfil de alguém, você identifica um jeitão de ser. Sim, é sensacional, porque você consegue ver. Eu vi uma entrevista da Country Manager do Pinterest. E a representante deles aqui, né, no Brasil, e ela fala que o Pinterest eles não se posicionam como uma rede social. Eles se posicionam como uma plataforma para a pessoa mostrar a visão de mundo dela. Então, e é bem isso que você falou, Ale. Quando você entra em algum perfil no Pinterest, você consegue ter uma ideia de como que aquela pessoa enxerga o mundo, se ela vê um mundo muito colorido, se ela vê um muito pós-moderno, se é rococó, Dramático. dramático. Isso é o mais legal, porque assim, isso diz muito sobre a gente, né? Tem gente, por exemplo, que é mais séria, mas quando você vai no perfil no Instagram, a pessoa é completamente descolada, muito diferente daquela visão corporativa que a pessoa tem quando ela está no trabalho, né? Sim. Então, acho que tem... a gente vê muito isso, sabe? De cada rede tem o seu propósito e o mais legal, a gente sabendo usar, a gente só tem benefício, né? Então, acho que essa coisa do filtro bolha, voltando um pouquinho, a gente sim tem que se educar a sempre fazer esse exercício, né, de rever as nossas referências, as pessoas que a gente segue, curtir coisas novas. Eu acho bacana também, de tempos em tempos, colocar um perfil ali, começar a seguir uma página que não seja... que vá um pouquinho contra os nossos pensamentos, para a gente se provocar a criar um pensamento crítico também, né? E criar um pouquinho esse senso de olhar o mundo de uma maneira não só dentro do que o algoritmo diz, mas dentro do que a gente também está buscando em termos de conhecimento. O algoritmo virou um novo porteiro, né? Exato. E aí é onde a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode cair em várias ciladas, né? Então, eu assisti o TED que você recomendou até, fica aí uma dica para todo mundo, né? O Por TED favor. sobre o filtro bolha, né, no YouTube. E lá ele fala dessa questão dos porteiros, né? Que antigamente eram físicos só, e agora a gente tem o algoritmo como um porteiro que hora dá acesso a coisas chegarem para a gente, hora trava ali e não chega. Mas ele falou uma outra coisa também que eu achei interessante, ele estava até falando, fazendo um link com o Netflix, e eu gostaria que você comentasse para a gente ir fechando o assunto do filtro bolha, porque eu quero entrar no assunto Clever Pinta aí, mas você nesse contexto, que é o seguinte, o que a gente apresenta também nas redes sociais, muitas vezes tem uma divisão entre quem nós somos e quem nós aspiramos ser. Uhum. Como é que você vê isso? Olha, Você vê o comportamento humano? então, por isso que a gente olhando tem muito isso, assim, né? Assim, tem aquela coisa do eu posto fotos só na praia, aquelas imagens maravilhosas, a minha vida é linda, eu não tenho perrengue nenhum, não tenho problemas, e as minhas redes sociais demonstram isso. Mas a gente sabe que não é assim, né? Todo mundo acorda do lado errado da cama, todo mundo acorda, né, tem os seus desafios. Então, assim, a gente acaba se projetando hoje, mas as próprias redes sociais, conforme a gente está utilizando as redes sociais, em algum momento a gente deixa escapar, né, quem realmente a gente é. E isso é uma coisa muito natural hoje, até pelo volume de redes sociais, pelo volume de informação que a gente carrega na internet, Ale, não tem uma hora que não tem como a gente esconder mais, né? Assim, as próprias redes a gente acaba meio que em algum momento as pessoas descobrem uma brecha ali e descobrem um pouquinho mais, ele não é tão feliz assim quanto ele demonstra, não é muito bem assim que ele pensa. Às vezes, assim, é uma resenha, é um comentário que você fez no Reclame Aqui,
é um comentário que você fez uma notícia lá no UOL ou na Globo.com. Sabe essas pequenas coisas que a gente acaba deixando esse rastro na internet e que mostram quem a gente realmente é, né? Então, assim, como a gente também está num momento que as pessoas se expõem demais, fica muito mais difícil hoje você fazer esse trabalho de eu só vou mostrar coisas lindas, maravilhosas na internet e as pessoas vão entender isso. Não, todo mundo sabe que não é real. E outra, uma coisa que é importante, as pessoas já sabem, a gente está mais espertinho nesse sentido, viu, Ale? A gente já sabe identificar do tipo, não é tudo isso não, a gente sabe que tem coisas escondidas aí. Tem os filtros, Então a gente está mais espertinho com isso, né? Então, assim, a gente sabe que a Xuxa não usa Monange, sabe assim? Sim. A gente já descobriu essas coisas. Então, assim, quando a gente vê que é tudo muito plasticamente perfeito, nossa, né, nossa, que vida maravilhosa, nossa, que pessoa inteligentíssima. Não, tem lá os perrengues também. E quando a gente percebe que é muito fake, a gente desanima, porque hoje as pessoas querem ver mais como você está fazendo aí. É o mundo real. Você ligou a câmera, a gente está conversando, tem os comentários aqui. Cleber, para não ficar tão triste. Mas eu entendi o que você está trazendo e que eu acho que, de alguma maneira, também influencia nessa questão do filtro bolha, porque você cria um universo que não é o real, que vai te favorecer e que vai te ajudar a chegar em tudo. Né? E nos dois sentidos, né, Ali? Nos dois sentidos. Assim, o sentido de você estar exposto a esses filtros, né, a ficar vítima, refém de um algoritmo, de uma rede social, no sentido daquilo que ela te apresenta, se você não souber ampliar também o teu conhecimento e as coisas que você segue, e você também se colocando nessa posição, né? Não mostrando, na verdade, quem você é realmente, ou o quanto você está disponível para determinadas redes ou determinadas pessoas que podem se aproximar por você por uma coisa que você tem de bom. E aí, uma pergunta difícil, né? Vou te desafiar aqui, não precisa se posicionar se não quiser. Mas você acha que a internet ouve a gente? Porque às vezes eu tenho uma impressão que o celular ouve. Se eu acho, eu tenho certeza. Gente. Eu tenho certeza. E essa é uma discussão que eu já levei para a sala de aula. Assim, o que acontece? Os dispositivos móveis que a gente tem hoje, todos os celulares, os tablets, todos eles, na verdade, a gente tem uma câmera, a gente tem dois recursos, a câmera e o microfone. E são dispositivos que estão aí abertos, né? Assim, sabe aquela coisa que tudo é muito moderno, é tudo muito legal, você ligou o aparelho, quando você comprou, você não leu o manual. Ninguém lê manual. Ninguém, né? A gente não lê essas coisas. Vou te falar. Bom, eu adoro encontrar essas pessoas que leem manual, porque... não, e tem que ler, né? Porque, assim, os microfones, na verdade, as câmeras, eles estão abertos. Então, você imagina que, assim, você já deve ter passado por essa situação. Você tá ali com o teu namorado, você comentou, nossa, a gente podia pensar numa viagem, né? Nossa, que vontade de viajar, a gente trancado em casa. Daí você abre o Facebook e, de repente, vem lá uma promoção da Decolar. Gente, é um inferno isso. E daí você pensa, nossa, que coincidência. Daí você fala assim, opa, peraí. Né? Isso acontece muito, porque para quem faz anúncio na internet, você tem essa possibilidade de fazer anúncio através desse recurso. Né? Então, assim, estamos expostos a isso. Tinha um movimento há 1 ano e meio atrás dos computadores, os laptops, você tem aquela câmera, né, em cima do laptop, e muitas vezes você está ali trabalhando, olhando para a tela, mas aquela câmera também está te filmando. Eu não sei se você já viu, tem gente que coloca agora um selinho para você tapar a câmera. E exatamente por isso, porque você também está sendo exposto ali. Né? Se alguém entrou no seu sistema... Ele acabou de dar um joinha porque ele faz isso. Não é? Tem uma discussão muito pertinente agora dos assistentes virtuais, né? Esses assistentes tipo o Google Home, o Alexa da Amazon, a própria Siri da Apple. Então, assim, eu tenho um Google Home aqui em casa e ele tem uma câmera e tem um microfone. Ele me escuta o dia inteiro. Então, assim, se eu não tomo cuidado com isso, eu também estou munindo esse dispositivo de informação e eu posso estar criando um filtro bolha ali.
né? Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mas Sim. é super pertinente a sua pergunta, é real, o telefone nos ouve sim, e é compartilhado muitas vezes com algumas plataformas, para a gente ser exposto a determinados tipos de anúncio. Então a gente já tem que deixar um aviso público na hora de namorar, deixem o telefone fora desse ambiente. Por favor, deixa na sala, né? Ou sei lá onde você estiver, mas deixa no outro cômodo, né? Ô, Kleber, tem uma pergunta de um jovem aqui super inteligente, um cara incrível chamado Bruno, meu filho. Mas ele está colocando o seguinte aqui, ó, Kleber, na sua opinião, as pessoas mais jovens e crianças sofrem mais com esse filtro bolha, no sentido de não saberem gerir essa bolha e terem acesso a realidades muito diferentes da deles? Olha, Bruno, eu te diria que sim. Eu acho que assim, torna mais desafiador por quê? A gente tem uma questão aí que você imagina que a gente está numa... a geração de hoje, principalmente os pais, você pega um tablet, um celular, coloca na mão da criança, do bebê, desde bebê, e deixa ele se virar enquanto você está tomando café da manhã, enquanto você está fazendo alguma outra atividade. E acha Então, bonitinho. oi? E acha bonitinho a E acha criança lá. bonito, não, a gente acha uma graça, né? A gente olha e fala assim, ah, que bonitinho, já nasceu mexendo no celular, mexendo na tela. Só que a gente esquece que se a gente não explicar e não educar, e isso eu acho que não é a escola que vai explicar, é o responsável mesmo, é o pai, a mãe, os avós, que tem que acompanhar isso desde pequeno, né? O quanto, e de novo, né, aquela questão, Ale, o quanto as redes sociais, as plataformas, os dispositivos, eles têm que trabalhar a nosso favor, mas a gente tem que educá-los. Legal. Então, acho que para os jovens hoje, eu acho que tem que ter um acompanhamento sim, acho que a gente que tem mais esse discernimento, o caso do Bruno, por exemplo, é um jovem que já tem esse discernimento. O fato dele ter feito essa pergunta já demonstra que ele tem essa preocupação. Eu Então, acho que ele quanto está preocupado, Kleber, porque ele já está pensando em ter filho, entendeu? Ele está com 24. Inclusive, ele está aqui ouvindo também. Eu acho que eles já estão discutindo como é que eles vão criar o meu como que vão neto. criar? Putz, a gente já ia dar um celular, né, para o bebê, e a gente já ia meio que deixar o celular educando o bebê. Mas brincadeiras à parte, acho que é isso, assim, acho que a gente tem que disseminar mais isso, né, de o quanto a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. E os pais têm essa função, né? Os pais têm Não essa dá para função ter sempre. Isso é uma coisa que não tem como a gente transferir. Até essa questão dos filtros bolha, assim. A gente olha a Google, por exemplo, para quem é pai aí de criança, de adolescente, você tem como... O próprio computador, gente, não precisa nem estar na internet. O próprio computador você consegue criar perfis hoje para determinado tipo de audiência. Então, o Netflix, por exemplo, lá, você tem uma criança dentro de casa, no próprio Netflix você consegue criar um perfil infantil, né? Você consegue criar um perfil para a criança para ela acessar determinado tipo de conteúdo que é adequado para ela. Mas o pai precisa fazer a configuração disso, né? Não dá para deixar que a criança vai lá, ela mesma vai em configurações e vai fazer todo esse Tem, mapeamento. tem aplicativos que ajudam nisso, né, Cleber? Sim, tem aplicativo até hoje para você seguir o teu filho, né? Então, assim, você consegue colocar no celular dele e saber onde que ele está, por geolocalização. Nossa Então, assim, Senhora. algumas ferramentas aí a gente consegue monitorar também, mas tudo tem que ser usado com bom senso, né, Ale? Isso daí dá muito estresse, pelo amor de Deus, viu? Imagina? Mais uma coisa, né, para você pensar. Não, e com 24 eu já não quero mais saber onde anda, não. Deus protege. Já fiz minha parte. Agora, vamos para a nossa parte, que entra um pouco mais aí no Kleber, que compartilhou um monte de coisas legais aqui com a gente. Depois eu vou fazer um resuminho aí para colocar no nosso post. Kleber, você é cheio desses insights, percepções e conexões. De onde você traz isso? Me conta aí na sua história, da sua família. Tem um avô, uma avó, uma tia, os pais. De onde vem esse lugar aí que você navega tão bem? Na verdade, eu sou jornalista de formação, Ale. Então, eu descobri isso que eu queria mexer com comunicação na quarta série. E assim, eu vejo uma família de professores e advogados. Então, assim, essa coisa do conhecimento, sempre desde a minha avó que já era diretora de escola, minha mãe é professora,
o meu pai é advogado, meu irmão é professor, então assim, eu venho desse lugar, né? E essa curiosidade em conhecer mais, ela foi aflorando conforme eu fui crescendo e vendo que essa coisa do conhecimento sempre me atraiu bastante, né? E acho que para mim o grande marco para eu chegar onde eu estou hoje, de ser uma pessoa curiosa em relação à tecnologia, a redes sociais, à comunicação, vem muito de lá atrás, quando eu decidi que eu queria não só conhecer a cultura do meu país, mas que eu queria conhecer a cultura de outros países. Então, assim, chegou um momento da minha vida que eu tinha acabado, estava acabando a faculdade e eu tinha juntado dinheiro para comprar um carro. Aquela coisa, né? Você está terminando a faculdade, você começou a fazer o estágio ali, você juntou o dinheiro, daí você falou assim, bom, o que eu faço agora? Compro o carro, e eu sempre quis fazer intercâmbio, ou eu pego esse dinheiro e vou morar fora um tempo. E daí eu virei para os meus pais e falei assim, olha, eu vou pegar esse dinheiro que eu juntei nesses 4 anos e vou ficar um ano fora. Vou morar em Londres. Eu fui para ficar um ano, fiquei 3. Direto, assim, sem voltar para o Brasil. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque acho que te dá uma dimensão de outras culturas, assim, de como você se conecta com o mundo, de como a gente também percebe que o mundo é maior do que o nosso bairro, que a nossa casa, que a nossa família, e que a gente pode explorar. Isso me ajudou muito. Eu brinco que depois de 3 anos que eu voltei, eu falei que eu demoraria para amadurecer 10 anos no Brasil, eu amadureci em 3. Então eu voltei um homem formado, eu voltei conhecendo culturas que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer, voltei com um novo idioma e voltei com esse bichinho que pica a gente uma vez que você viaja, que é você falar assim, não, agora eu vou investir em viagem, vou investir em conhecer outras culturas. E é isso que me motiva hoje. Né? Assim, não só nas minhas pesquisas do meu trabalho, mas na vida. Assim, acho que é o que ter esse olhar, esse cuidado em olhar e tentar se colocar no lugar do outro, vem muito disso. Né? Claro, eu sempre falo, Ale, quem tem oportunidade de viajar para fora do país, vá, não pense 2 vezes. Né? Acho que assim, eu acho um passo primordial para você ser um cidadão do mundo. E o mundo também está precisando mais que a gente tenha esse senso de cidadão global. Né? Não Sim. ficar preso só aquela coisa de portas fechadas e você ficar só na tua vizinhança. Então eu sempre recomendo para quem pode. Para quem não pode, a internet está aí para isso. Né? Os Legal. museus estão abrindo, tem vários museus fazendo tours virtuais, várias bibliotecas com acesso a documentações e coisas maravilhosas. Então, assim, enquanto você não consegue, e acho que é trabalhar aqui também, né, do tipo, eu vou ter isso como meta, de fazer uma grande viagem, fazer uma jornada que vai me despertar para alguma coisa, usa a tecnologia a favor disso também, né? Legal. E com esse mundo hoje, acho que deu uma cutucada em todas as instituições que estão aí revendo seus negócios, né? Principalmente no que diz respeito à viagem, cultura e tudo mais. Eu acho que a gente pode aproveitar bastante disso. A Dani está falando aqui que é uma das melhores escolhas que Tô podemos vendo. fazer, né? Muito bom. E é Ó, a mesmo, Cris falou Dani. Super, super. Assim, acho que que mesmo no Brasil, viu, Ale? Acho que o Brasil tem tanta coisa bacana. Eu, por exemplo, eu tenho como meta. Não, esse ano tá complicado, mas eu tenho como meta uma das minhas próximas viagens no Brasil é conhecer Bonito. Porque, assim, é um lugar que, né, assim, me desperta. Toda vez que eu vejo uma imagem, já falo assim, caramba, tem alguma coisa nesse lugar que deve ser interessante. Então, acho que viajar faz bem, sabe? Pra cabeça, pra tudo. muito legal, muito bom. Continuando direto ao ponto aqui com o Kleber, me conta uma coisa, das competências que você utiliza hoje, qual é a competência que você tem que veio da sua mais remota memória, assim? Lá da sua primeira infância, seu primeiro setênio, que competência você carrega da infância que até hoje traz benefícios aí, ganhos? Eu acho que essa ponderação, sabe, de ouvir os dois lados. E assim, na minha casa, a gente sempre teve, nós fomos educados para isso, assim, para a gente sempre respeitar um ao outro e sempre ouvir as pessoas, né?
E acho que essa é uma coisa, é um valor, e eu digo até que é uma habilidade que eu carrego até hoje. Acho que isso também responde um pouquinho por que eu fui fazer jornalismo. Hoje na liderança, assim, eu lidero uma equipe de 22 pessoas e eu sempre tento trazer isso para qualquer decisão na vida. Eu sempre pondero, sabe? Então essa coisa de ouvir os dois lados antes de tomar qualquer decisão. E isso é uma coisa que eu carrego da infância mesmo. Porque na minha casa sempre foi assim, escuta o outro, presta atenção, se coloca no lugar do outro. Então eu tento fazer isso em todos os momentos da minha vida. Se eu vou viajar ou não, como que eu lido com as pessoas que trabalham comigo, como que eu contribuo, como que eu sou facilitador disso. E a gente só consegue exercer isso quando a gente escuta, mais do que quando a gente fala. Né? Então acho que essa é uma coisa que eu carrego desde a infância, Lê. Olha, eu gostaria de fazer outra live com você só para falar do seu lado líder aí da sua vida. Muito gostoso esse papo, mas a gente tem que ir começando a fechar, né? E aí eu gosto de perguntar sempre, o meu querido Kleber, quando você olha no espelho, o que você vê? Olha, você sabe que eu fiz esse exercício recentemente, viu, Ale? Eu me olhei no espelho esses dias, porque assim, eu tô com 40 anos. E eu me olhei no espelho esses dias e falei assim, nossa. Meu irmão esses dias brincou comigo e falou assim, você não vai pintar esses cabelos brancos, né? Eu falei assim, imagina! Isso tipo, é a minha história, sabe? Eu curto, assim. Eu me olho no espelho hoje, eu fico pensando, cara, você tem uma história bacana para contar. E assim, eu me olho hoje, eu me orgulho muito do que eu tracei até aqui. Eu acho que eu tenho muito mais coisa para fazer, sabe, Ale? Mas eu me olho no espelho hoje e eu sou muito orgulhoso de todas as escolhas que eu fiz e do que eu tracei até aqui. Então, assim, de ter optado por acabar a faculdade e morar fora, por ter voltado para o Brasil 3 anos depois, por ter empreendido, sabendo que empreender no Brasil, você sabe, assim, é dificílimo, né? Você ser dono de um negócio é muito difícil no país. E ainda assim, me orgulhar disso e ainda ser um cara otimista. Falar assim, não, vai dar certo. Falando nisso, né? Um monte de coisa para fazer. Qual que é seu sonho desse momento? O meu sonho... Olha, eu quero muito que... Eu gostaria muito que as pessoas tivessem mais esse senso essa empatia, né? Acho que o que a gente está precisando... O meu sonho hoje é que a gente tenha uma nação mais repleta de empatia pelo outro. E eu digo isso porque acho que independentemente do que o governo vai fazer daqui para frente, mas acho que a gente está vendo tanta coisa legal de comunidades, de pessoas que estão tendo essa empatia pelo outro, esse olhar para o outro, aproveitando o isolamento social para repensar um pouquinho da tua função, teu propósito de vida, sabe? E olhar para o outro e falar assim, poxa, eu posso contribuir, se eu contribuir um pouquinho, a Silvia, a Alessandra, a Dani, se cada um contribuir um pouquinho, a gente ajuda todo mundo e tá tudo bem, né? Acho que o meu sonho é esse, a gente trabalhar mais a simpatia, que as pessoas voltem, porque eles estão chamando de novo normal, não pro que elas eram, mas porque a gente, assim, que elas realmente voltem melhores. Acho que esse é o meu sonho hoje, assim, que as pessoas tenham uma simpatia e saiam dessa quarentena melhores do que elas entraram, nesse sentido. Muito lindo esses meus entrevistados aqui, viu? Toda hora vem uma coisa boa, bonita, gostosa, assim, né? E estão pedindo mais uma live, viu? Depois a gente pode fazer obrigado, lá no seu canal. Obrigado, obrigadão. Então, para a gente fechar aqui, meu querido, eu quero muito, muito, muito assim, te agradecer de coração, né? Essa disponibilidade, essa abertura, esse compartilhar de tantas conexões diferentes, a gente vai para um lado, vai para o outro, né? E você aí firme e forte, cheio de conteúdo. Legal. Muito legal. Ó, uma última dica, tem esse livro aqui, gente, eu mostrei para ler, chama O Filtro Invisível. Para quem quiser e saber um pouquinho mais disso que a gente começou discutindo aqui, esse livro é sensacional. Ele fala um pouquinho dessa coisa de como a gente tem que ter cuidado com essa questão da nossa navegação na internet. É um livro super fácil de ler, tem vários exemplos. E a minha recomendação é, além desse livro, eu estou fazendo esse exercício também, Ale. Eu falei assim, eu me prometi que ao sair dessa quarentena, o que eu aprendi de novo?
né? Então, assim, o que eu li, quantos livros eu li, quantos cursos eu fiz, gratuitos ou não, e recomendo, assim, se você está aí em casa, também tem um tempinho na tua agenda, pensa nisso, assim, como que você pode também se provocar a sair dessa quarentena com algum aprendizado, alguma coisa diferente. Né? Pelo amor de Deus, gente, olha, porque eu brinco que passar desafio na vida é parte, né, de estar vivo. Agora, ficar sofrendo é opcional. Então, acho que Sim, num momento muito. como esse, vamos aproveitar a parte boa, né? Já que a gente tem mais tempo de não se deslocar e tudo mais, vamos aproveitar esse tempo para ficar consumindo coisas legais, né? Por Muito favor. bom, muito bom. Então, hoje a gente vai ter que dar tchau, É, Kleber, daqui a pouco o Kleber corta a gente. Ale, Ai, muitíssimo obrigado pelo espaço. Eu vou agradecer a Silvia que está mandando, feliz de ver vocês dois juntos. Obrigado, brigadaço, Sil, pela ponte. Acho que foi uma... Nada é por acaso, então acho que a Silvia ter colocado, ter nos apresentado, a gente está tendo esse papo super gostoso, assim. Obrigado pelo convite e eu espero, assim, muito que esse teu projeto, essa coisa das lives que você está fazendo, que elas alcancem mais pessoas, porque a gente está precisando de pessoas como você, assim, que levam mensagens e que trazem alguns temas para discussão, assim. Acho que a gente está precisando disso no mundo. Gente que tenha simpatia, né, de trazer, de compartilhar conhecimento. Esse é um dos meus propósitos de vida, até. inclusive, depois daqui, 7h30, eu vou começar um Zoom com quem quiser falar sobre confiança. Por que é tão difícil confiar em quem é diferente? Tá aí um tema que, assim, precisamos trabalhar isso, ainda mais agora para sair dessa quarentena, né, Ali? Né? Tá até no status do Instagram, quem quiser ver o link lá, é só chegar. Por Então, meu favor. querido, mais uma vez, gratidão, muito obrigada por estar aí junto, disponível. A gente marca uma próxima hora que você quiser. Eu que E agradeço. deixa o endereço de quem quiser te encontrar aí, além do Instagram, lá na Legal. Midiaria, de repente. Bom, gente, tem aí o @Kleber Pinto. Nas redes sociais é isso, assim, vocês podem ver lá que é Kleber Pinto, vocês já me acham. Quem quiser conhecer a minha agência é a Midiaria, então @Midiaria, Facebook, Instagram. A gente compartilha vários conteúdos gratuitamente também. Para quem quiser entrar um pouquinho mais nesse universo do digital, entender algumas coisas que estão acontecendo nesse mundo maluco que a gente está hoje. E para quem me conhece e está aqui acompanhando a live, por favor, comecem a seguir a Alessandra Canuto aqui. Acho que tem vários conteúdos legais. Eu me deparei com umas lives assim sensacionais. E acho que é isso. Assim, a gente tem. Vamos nos seguir aí. Então, para quem estiver aqui, Vamos. @Midiaria, @Alessandra Canuto, @Kleber Pinto. A gente tem aí muito conteúdo. E encontrar a gente pelas redes aí, a gente tem. Eu gosto de falar de vinho, eu gosto de falar de cachorro, tem vários outros assuntos também, a gente pode marcar algumas lives aí pela frente. Legal, vamos sim. Gente, um beijo para todos que Obrigado, gente, estiveram com muito a gente obrigado. aqui. E depois eu posto lá com a fotinha do livro, com todas as suas recomendações. Tá bom? Beijo, gente. Vou encerrar Beijo. aqui. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, até a próxima.